Oi, tudo bem? Seja bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Mariana. Esse é oficialmente o meu primeiro vídeo, então eu tô muito feliz de finalmente estar realizando esse sonho e de estar aqui conversando com vocês. E aqui nesse canal eu vou trazer alguns vídeos com reflexões, com conversas sobre assuntos relacionados à vida cristã, caminhada cristã. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui. Deixa seus comentários também com sugestões, que vai ser muito útil para mim. Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto que há algum tempo eu tenho refletido sobre, que é o espaço que a palavra de Deus ocupa na minha vida, na minha rotina e principalmente no meu coração. Tudo começou quando eu li um livro chamado Hábitos Espirituais, Prazer em Jesus pela Graça Diária, se eu não me engano, esse é o nome do livro. Eu não lembro o nome do autor, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição, caso você queira ler depois, é bem legal. E nesse livro o autor, ele traz algumas reflexões sobre hábitos, né, como o próprio nome já fala do livro. Ele fala sobre hábitos importantes e essenciais para a caminhada cristã. Então, ele vai falar sobre as escrituras, sobre o tempo, o uso que se faz do tempo, sobre oração, sobre jejum, sobre comunhão também. Então, ele fala sobre esses aspectos, vários aspectos essenciais para a caminhada cristã. E o primeiro que ele trata é sobre as escrituras. Então, o primeiro capítulo se chama Molde Sua Vida com Palavras de Vida, alguma coisa assim. Eu comecei a ler ele no final da minha gestação e eu terminei um pouco depois que o Theo nasceu. E eu lembro que teve uma expressão que o autor usou que marcou muito assim pra mim, que eu fiquei pensando no significado daquela expressão e em como eu me encaixava, sabe, em tudo aquilo que eu tinha lido, como que eu poderia colocar de fato em prática. Eu vou abrir o livro porque eu não lembro tudo de cabeça, vai ficar mais fácil se eu ler para vocês. O autor escreve assim: sem a Bíblia, logo perdemos o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Deus. Agora, se quisermos saturar nossas vidas com palavras de vida, devemos ser o povo do livro. Inicialmente, essa expressão, o povo do livro, ficou marcada assim para mim e eu fiquei por muito tempo pensando o que é que significa ser o povo do livro na prática. E quando ele fala povo do livro, me passa a impressão de ser pessoas, de ele estar falando sobre pessoas que têm tanto contato com esse livro, e no caso esse livro é as Escrituras, né, a Bíblia, tem tanto contato, tanta intimidade com a palavra de Deus, que é conhecido por isso, por esse contato, por essa relação íntima, constante e profunda com as Escrituras. E eu confesso para vocês que, pessoalmente, mesmo conhecendo as Escrituras, assim, desde sempre, mesmo tendo contato com as histórias e sabendo das histórias que a Bíblia retrata e sabendo de muitas aplicações que a Bíblia retrata, eu não me considero uma pessoa que tem tanto contato, tanto conhecimento, tanta intimidade com as Escrituras para ser considerada parte do povo do livro. Eu ainda sinto muita necessidade de moldar o meu coração, as minhas atitudes, a minha rotina, os meus gostos, a partir daquilo que as Escrituras falam. E eu percebo em mim, percebo em algumas pessoas que convivem e com quem eu tenho contato, que infelizmente nós temos tido tão pouca relação e pouco contato com as Escrituras, que o nosso coração não é moldado com aquilo que Deus fala na sua palavra. E, infelizmente, o tempo que nós tínhamos e temos para mergulhar no nosso coração naquilo que a Bíblia fala, nós temos gastado com futilidades, com redes sociais, com vídeos bobos e com celular, internet, com conversas bobas. E nós temos permitido que aquilo que influencers e pessoas na internet falem molde o nosso coração. E aqui eu gostaria de te fazer refletir. Como que tem sido a sua relação com as Escrituras? Será que ela tem moldado de fato os seus sentimentos, aquilo que você sente com relação a si mesmo, com relação ao mundo, com relação às outras pessoas? Será que aquilo que a Bíblia fala, aquilo que Deus fala através da sua palavra, tem moldado, tem determinado como você vive os seus dias, como você vive o seu tempo? Ou será que nós temos tido e preenchido tanto nosso tempo e nosso coração com aquilo que o mundo fala sobre nós mesmos, sobre como nos relacionar uns com os outros, a ponto de que nós não temos sido moldados à imagem e semelhança de Jesus,
mas temos moldado a nossa consciência e nosso coração com os padrões do mundo. Ao nós perdermos esse contato com as Escrituras e ao nós colocarmos o nosso tempo e o nosso coração naquilo que o mundo oferece, naquilo que o mundo diz, nós corremos o risco de fazer aquilo que o autor está dizendo aqui. Nós perdemos o Evangelho, nós perdemos o verdadeiro Jesus e o verdadeiro Deus. Nós nos afastamos dele, perdemos esse contato. Porque a forma que nós temos de conhecer a Deus, de conhecer a sua vontade, é ler as Escrituras, é ouvir aquilo que ele está falando através da Bíblia. Se o tempo que nós temos, a energia que nós temos muitas vezes não é gasta em conhecer a Deus através da sua palavra, nós acabamos perdendo a Deus, o próprio Jesus. E nós, então, vamos em direção àquilo que o mundo está falando no momento, aos memes que o mundo está compartilhando no momento, às expressões, a forma de se comportar, de se vestir, de falar, porque é aquilo que o nosso coração tem se dedicado, é aquilo que nós temos procurado para preencher a nossa mente e o nosso coração. E desde que eu li esse livro, eu tenho pensado o quanto que eu preciso, o quanto que eu necessito saturar o meu coração, como o autor vai dizer, né, no trechinho. Como eu preciso saturar o meu coração, a minha mente com as palavras de vida. Como eu preciso deixar o tempo que às vezes eu dedico para coisas fúteis e que muitas das vezes nem me fazem bem, e preciso preencher esse tempo em ouvir a voz de Deus de fato. Eu preciso aprender a sentir prazer em me sentar aos pés de Cristo, abrir as Escrituras e ouvir a voz dele. Uma reflexão que eu tenho feito pessoalmente e que eu compartilho com você, exatamente com o desejo de que você pense em sua própria vida, é o que tem permeado as nossas conversas. Aquilo que a gente fala é um reflexo muito forte daquilo que está no nosso coração e, consequentemente, é um reflexo daquilo que tem alimentado o nosso coração. Então, quão natural é para você, em uma roda de conversa, surgir questões bíblicas, surgir exemplos bíblicos e aquilo que Deus fala em sua palavra. E outra forma de você refletir sobre isso é você pensar em como você tem lidado com as questões do seu dia a dia. Como que você lida quando alguém te chateia, sabe? Como que você lida com alguém que fez mal a você de alguma forma? Como que você lida com seus próprios sentimentos e com seus próprios pecados? Uma das consequências de nós perdermos esse contato com as Escrituras é que justamente a gente perde essa sensibilidade ao pecado. A Bíblia é aquela que vai mostrar o caminho e que vai, como um espelho, mostrar o nosso próprio coração. E ao ler as Escrituras, nós percebemos que nós não somos tão bons assim como a gente gostaria que fosse. Ao ler as Escrituras, a gente vai tendo esse parâmetro, a gente vai olhando para Deus, olhando para nós mesmos e percebendo, fazendo uma comparação de que Deus é muito santo e que nós ainda somos muito falhos. Quando nós perdemos esse contato com as Escrituras, acontece que nós não temos um parâmetro santo. Nós olhamos muito para o outro, olhamos muito para aquilo que está sendo mostrado nas redes sociais, então nós perdemos a sensibilidade com o pecado. E nós, ao invés de perceber em nós defeitos e falhas, nós passamos a perceber no outro os defeitos, os pecados que eles têm e passamos até mesmo a copiar práticas do mundo. É um risco muitíssimo grande que nós temos. Quanto mais longe nós estamos das Escrituras, mais facilmente nós copiamos os padrões do mundo. Então, como o mundo se comporta um com o outro, como que as pessoas do mundo se comportam nos seus relacionamentos sociais, enfim, como que eles se vestem, o que eles desejam, o que eles anseiam. Ao contemplar isso, nosso coração vai ser moldado justamente por isso. Nós vamos perdendo essa sensibilidade, vamos adquirindo essas práticas e adquirindo pecado que nos afastam de Deus. Um conselho que esse autor dá é que a gente desenvolva ritmos, que a nossa vida tenha ritmos que esteja permeada pela palavra de Deus, pela leitura, pela meditação, por ouvir a palavra de Deus. Esse é um conselho muito válido, muito útil. Eu acredito que nós, de fato, precisamos permear a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia com aquilo que as Escrituras falam, para que o nosso coração esteja mergulhado na palavra de Deus e esteja tendo esse contato cada vez mais próximo da palavra de Deus. Um desafio muito grande, pessoalmente falando, é de ler aquilo que as Escrituras falam e aplicar ao meu próprio coração. Então, talvez, assim como eu, você tenha
conhecimento das histórias bíblicas, você escute muitos sermões, você participe de grupos de estudo, mas saber aquilo que as Escrituras falam não é suficiente se você não aplicar aquilo que ela fala ao seu próprio coração e à sua própria realidade. Então, as Escrituras é justamente isso, Deus se revelando a nós e revelando a sua vontade para nós. Então, nós precisamos aprender a aplicar aquilo que as Escrituras estão falando para nós, para nossa própria realidade e ao nosso próprio coração. Eu espero com esse vídeo trazer essa reflexão sobre o espaço que as Escrituras têm ocupado no seu dia a dia. Com que frequência você tem contato com a Bíblia? Você sente prazer ao abrir as Escrituras e ao aprender aquilo que Deus está revelando, a sua vontade a você? Eu confesso para vocês que tem sido uma luta para mim aplicar tudo isso que eu falei para vocês aqui na minha própria vida. É uma luta muito grande porque a gente vive em uma era de distração, principalmente por conta do celular, mas não apenas por isso. O nosso coração, ele é um campo de batalha e o inimigo tenta a todo tempo nos levar para qualquer outra coisa que não seja buscar Deus. Então, é uma luta que vai ser constante, você trazer o seu coração arrastado, se for necessário, para buscar a Deus e para ouvir daquilo que Ele tem para você. Que nós possamos buscar mais o Espírito Santo, a ajuda dele para que nós consigamos manter essa constância e esse amor pela palavra de Deus e de buscar a presença dele de fato. O meu pedido para você é que você deixe aqui nos comentários como que tem sido o seu contato com as Escrituras, se tem sido positivo, o que é que você tem feito durante essa jornada, essa caminhada que tem auxiliado você nesse processo, para que outras pessoas possam ver e possa servir de um testemunho até, e que elas possam ser beneficiadas pela sua experiência também. Muito obrigada por ter assistido até aqui, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.